Agora? Sim, melhorou. Muito Então tá legal. ótimo. Qualquer coisa vocês me avisem. Tá certo. Então vamos iniciar. Primeiramente, de novo, desejo uma excelente tarde a todos e a todas. Tá? Muito obrigada já de antemão pela participação. E nós estamos iniciando hoje o sétimo encontro. É o sétimo encontro, gente. Eu estou falando isso porque eu estou até emocionada e feliz. Estamos iniciando o sétimo encontro do primeiro circuito de letras, tá, da UERGS, debates sobre literatura latino-americana. Meu nome é Amanda, eu sou a aluna da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos falar sobre a obra O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar. E nós temos, né, duas convidadas especiais para compartilhar a leitura a respeito dessa obra e, e outros assuntos que conversam também com este autor. A nossa colega Rafaela, do curso de Letras, Rafaela Oliveira, formada em Comunicação Social, Jornalismo pelo Centro Universitário Metodista do IPA. Além disso, é especialista em Teoria e Prática da Formação do Leitor pela UERGS e estudante do quarto semestre do curso de licenciatura pela mesma universidade. A nossa outra convidada especial é a professora Adriana de Borges Gomes, doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, mestre em Teorias e Crítica da Literatura e da Cultura pela Universidade Federal da Bahia, bacharel em Letras com Língua Estrangeira Espanhol pela Universidade Federal da Bahia também. Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, onde leciona disciplinas de literatura em língua espanhola e dedica-se à pesquisa em estudos literários e culturais, teóricos e críticos da produção ficcional, poética, teatral, contista e romanesca em literaturas de língua espanhola. Ela também desenvolve pesquisa científica com dois projetos: a recepção cortasariana na literatura hispano-americana e também a recepção cortasiana da literatura latino-americana, tá? E nós temos, como vocês já sabem, o nosso coordenador desse projeto, que é o professor mestre Gilmar de Azevedo, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E eu desejo uma excelente apresentação para as nossas convidadas. E agora eu passo a fala para a nossa queridíssima Rafinha. Então tá, muito obrigada, Amanda. Primeiramente, eu quero parabenizar o professor Gilmar por esse projeto, né, que eu acho que é um projeto muito importante, não só para a universidade, mas para todos nós, os alunos de letras, a gente conhecer um pouco mais da literatura latino-americana. Quero parabenizar a Amanda, junto com os outros organizadores, também pelo evento que está sendo maravilhoso. A gente está conseguindo ter momentos de debates muito legais. E vamos lá, né, falar um pouquinho sobre o Cortázar, então. Primeiramente, acho que já dá isso. Então, eu quero começar falando, né, que o Cortázar, ele é um homem do mundo, assim. Ele nasceu, né, na embaixada da Argentina na Bélgica, ele tinha pais argentinos e nasceu na Bélgica, na embaixada, mas ele cresceu na Argentina também, né, só que ele morreu em Paris, ele morou por muito tempo em Paris e se naturalizou francês, devido até a alguns problemas que ele teve políticos, assim, né? Principalmente contra os regimes militares da Argentina, porque durante a vida dele, a gente sabe que no século XX a Argentina passou por diversos golpes, enfim. E o Cortázar tinha uma visão muito humanista e sempre foi muito crítico, né? Ele sempre foi um ativista político muito forte. Então ele acabou se naturalizando francês, né? Pode passar? Como eu disse, ele foi um escritor, né? Ele foi escritor, tradutor, professor de literatura e ativista político. Ele era basicamente um homem das letras, assim, né? E ele utilizava essas letras para botar a visão dele de mundo para fora e para dar voz, né, para uma América Latina que estava vivendo um momento de turbilhão político, né?
Foi um momento, e eu acho que é importante ressaltar isso, porque o Cortázar, ele é fruto destes momentos também, né? Ele está presente em todos esse turbilhão político que era a América Latina na primeira metade do século XX e o início da segunda também, né? E agora, na questão literária, o Cortázar ele vai inaugurar uma nova forma de fazer literatura. O que, que isso significa? Ele vai deixar aquela linearidade, né, de começo, meio e fim, e vai buscar outras formas de escrever, criando personagens diferenciados. E ele vai fazer parte desse boom de escritores da América Latina que flerta com o realismo mágico, né, que a gente chama, que tem traços surrealistas, que eles vão usar essa magia, esse realismo mágico para falar de problemas sociais, históricos e econômicos da América Latina, né? E aí, como eu disse, ele tem um engajamento político muito grande também. Pode passar. E aí, agora eu vou falar um pouquinho do jogo da amarelinha, né? Já falei um pouco da vida dele, mas que a principal obra dele é o Jogo da Amarelinha, né? A gente considera o Jogo da Amarelinha que ele é um livro, uma leitura bem densa, assim, mas muito importante. E o próprio autor considerava esse Jogo da Amarelinha um livro e um, porque além do leitor poder ler de diversas maneiras esse livro, tem duas maneiras de ele ser lido, né? Uma é a linear, um capítulo por capítulo, e outra é seguindo a própria orientação do Cortázar, né? Que tu vai começar por um capítulo e aí, no final daquele capítulo, tem um número que tu vai ter que ir para o capítulo com aquele número. E isso é muito interessante, porque cria diversas leituras possíveis, né, do jogo da amarelinha, assim. E ele é escrito em um fluxo de consciência, ou seja, ele segue, né, ele está dentro da consciência dos personagens principais, e dentro dessa consciência é muito interessante que as coisas, mesmo que ele esteja nesse fluxo de consciência, as coisas vão acontecendo assim, tu vai percebendo e tipo, como é que, né, eu tô percebendo isso e aquela pessoa tá pensando em outra coisa, assim, esse é um dos aspectos mais interessantes da obra, né? Então, eu acho que é aí que reside a genialidade do Cortázar, né? No modo como ele escreve, como ele te prende em diversos aspectos ao mesmo tempo, assim. E aí, como eu disse, né? Ele pode ser lido de diversas maneiras. Eu acho que ali tem um pouquinho de explicação, que eu acho que é melhor ficar no visual mesmo. Que, como eu falei, tu pode começar a partir de um capítulo. A leitura linear, ela termina no capítulo 56, ou a leitura que a gente vai fazer, que é uma leitura que é guiada, eu até vou dizer que é guiada pelo próprio autor, né, pelo próprio Cortázar, começa no capítulo 73. E o livro é dividido em três partes, né? Tem o capítulo do lado de lá, que é a primeira parte, que se passa em Paris, que é aí onde vai ter o Horácio Oliveira, que é o personagem principal, e conta a história do relacionamento dele com a Maga, que é uma mulher uruguaia, uma jovem mãe uruguaia, né, que foge para a França, vai para a França sem muita coisa, e aí é legal porque esses dois personagens, eles se balançam muito, né, porque o Horácio Oliveira, ele é filho de uma classe média portenha, ele tem acesso à educação, assim, e aí ele já sabia que ele iria para Paris estudar, e ele acaba se juntando com outros intelectuais, né, enquanto a Maga não. A Maga, ela foge de violência sexual, ela foge de uma realidade bem difícil no Uruguai e acaba indo para Paris por um simples, assim, digamos assim, né, deixa a vida me levar, como a gente diz, né? E aí ela acabou em Paris e encontrou esses intelectuais e ela começou a querer crescer, assim. Eu acho muito legal. Um dos aspectos que mais me chamou a atenção nesse livro é a relação entre os dois e como eles dialogam, né? Como o Horácio consegue ver as diferenças e até eu acredito que seja uma crítica do autor, ele faz essa crítica social nesses dois personagens, né? Que tem o intelectual, é aquela coisa de uma classe mais abastada, e a maga, que apesar de ter vindo de uma realidade mais difícil, às vezes a gente consegue perceber que ela tem mais jogo de cintura, ela é mais esperta, mais viva, né? Muito mais sábia que o próprio Horácio Oliveira, no caso. Isso é uma visão minha. Não encontrei nada relacionado a isso nas pesquisas, mas é uma visão minha. Pode passar? Acho que eu já falei um pouquinho da primeira parte, né? Que é essa relação
dos personagens de Paris, que aí é Horácio e a Maga nesse grupo de intelectuais, vivendo um relacionamento, né? O início e o fim de um relacionamento. E aí vai vir a segunda parte do livro, né? Que aí a segunda parte é quando o Horácio volta para a Argentina, não vou dar spoilers, mas ele volta para a Argentina e ele se encontra com um casal de amigos e acaba vivendo com um casal de amigos, né? E eu acho que essa segunda parte também é muito interessante porque ele passa a focar muito mais na questão da identidade, ele passa a ter um aspecto muito mais existencialista nessa segunda parte, né? Acaba focando até em questões de loucura, da identidade, tipo, da diferença entre, porque o Horácio vai trabalhar numa clínica psiquiátrica, né? No livro é o Hospício, e aí eles acabam analisando, e eu acho muito interessante que tem partes que eles dizem, mas qual que é a diferença entre a gente e os loucos que estão lá dentro daquele hospício, né? E essa é uma análise muito, muito interessante, assim, e mais uma vez o Cortázar mostra toda a sua genialidade aí nessas linhas, né? E tem a terceira parte, que a gente chama de capítulos prescindíveis, né? Que aí eles vai abranger alguns capítulos, né, que estão dentro da primeira e da segunda parte, mas que são não irrelevantes, né? Eles acrescentam muita coisa, mas não estão bem dentro daquela história. Vai ter ensaios também de um dos personagens. É muito interessante, vale muito a pena ler, né? E se a gente for ler de forma intercalada com os capítulos da primeira parte, dessa forma guiada pelo Cortázar, vai enriquecer muito a experiência, né? Eu acho que pode passar. Ah, uma coisa que eu queria falar é com relação ao nome do livro e o nome dos personagens, né? Porque tem o personagem que o Horácio Oliveira, ele vai morar em Buenos Aires com o Traveler, que ele vive, eu acho que é assim que se pronuncia, gente, eu não sei, me desculpem se eu estiver errada, mas o Travelier é um homem que cresceu, nasceu, cresceu e vive no mesmo lugar. Ele nunca viajou e isso para ele é um problema enorme. Assim, a gente sabe que no inglês viajar é travel. Então o Cortázar faz esse jogo de palavras, né? E até o próprio nome do livro, o Jogo da Amarelinha, no espanhol também é Rayuela, não sei se essa é a pronúncia correta, mas que se relaciona com esse jogo da amarelinha. E é que é aquela coisa do jogo, né? Que tu chega no final e aí tu tem que voltar, é um ciclo, sabe? E isso também está muito relacionado com o livro e com a própria forma que a gente lê o livro também, né? Pode passar? E aí, eu acho que eu separei alguns aspectos já interessantes desse livro para a gente analisar, né? Que, como eu disse, o Cortázar, ele faz parte daquele momento histórico que ele estava vivendo. E eu gosto muito de analisar o contexto e a vida do autor, né? Porque eu acho que isso pode enriquecer a obra também. E aí eu vou falar de outros aspectos que o livro traz, mas um dos aspectos interessantes para mim, além dessa crítica social que eu já falei, entra o aspecto do peronismo, né? Porque o livro, ele se passa na década de 50, tanto em Paris quanto na segunda parte em Buenos Aires. E nessa época a Argentina estava acho que o primeiro governo do Juan Perón, né? E aí depois teve os golpes militares, já tinha tido outros golpes militares, inclusive dado pelo próprio Perón. E o Cortázar, ele sempre foi um crítico muito ferrenho do peronismo também, né? E de todos os sistemas políticos totalitários. Então ele insere isso no Jogo da Amarelinha, e é muito interessante da gente ver, porque é muito sutil, são análises que ele faz, assim, sutis, mas que levam a gente, se a gente tiver, né, se a gente estiver disposto a fazer essa análise, a gente consegue linkar com isso, né? E aí outra coisa também, que é um dos aspectos que mais me chamou a atenção no livro, é a questão da filosofia existencialista, né? Porque o existencialismo, ele está muito presente nesse Jogo da Amarelinha para mim. Porque ali tem a todo momento o Horácio, né? O Horácio, a Maga e todos os demais personagens, os intelectuais com quem eles se juntam em Paris e depois os amigos dele, o casal de amigos dele em Buenos Aires, eles estão sempre questionando a realidade, a própria identidade e a existência, né? E isso também me recordou essa questão do existencialismo, porque esse existencialismo ele estava muito forte, essa filosofia existencialista ela estava muito presente no início do século XX, né? Então o Cortázar também pega isso e faz essas análises e coloca junto dentro do Jogo da Amarelinha. Dá para a gente fazer esse link também.
Pode passar. Eu quero ressaltar também alguns outros aspectos desse livro, né? Que ele trata muito que a questão da morte. No livro ele fala muito sobre o luto, porque ele trata da existência, e ele vai falar sobre a morte, a loucura também, né? A própria realidade, o que que é realidade, o que que não é, o que que está inserido nessa realidade, entendeu? Como é que eu faço as minhas escolhas? Eu sou fruto das minhas escolhas, ou as minhas escolhas já estão pré-determinadas pelo contexto que eu vivo? Tudo isso está muito presente nesse livro, né? Então, eu quero agora trazer uma citação do livro que me chamou muita atenção, e que vai lembrar essa questão da filosofia existencialista e traz também esse caráter mais humanista do Cortázar, né? Porque ele era muito crítico de qualquer regime totalitário. Tanto que a própria CIA e a KGB, elas tinham, né? Ele era inimigo das duas, porque para ele essa questão do totalitarismo não valia, né? Então eu só vou dar uma lida aqui nessa citação, eu não coloquei nos slides, mas eu acho que vale a pena, que é uma citação que está lá na primeira parte do livro, que para mim representa muito o jogo da amarelinha, né? É uma citação em que Horácio ele está pensando nas discussões que ele tem com o grupo, na questão da identidade, da onde que ele veio, das diferenças dele com a maga, e aí ele vai analisar da seguinte forma. Mais tarde, achou graça em comprovar como nas formas superiores de cultura o peso das autoridades e das influências, a confiança oferecida pelas boas leituras e pela inteligência, produziam também seu estou dizendo, finalmente dissimulado, inclusive para quem o proferia, e agora sucediam os eu sempre achei isso. Se é uma coisa da qual eu tenho certeza, é evidente que, quase nunca compensado por uma apreciação desapaixonada, do ponto de vista oposto, como se a espécie velasse no indivíduo para não deixá-lo avançar demais pelo caminho da tolerância, da dúvida inteligente, do vai e vem sentimental. Num determinado ponto, nascia o calo, a esclerose, a definição, negro ou branco, radical ou conservador, homossexual ou heterossexual, figurativo ou abstrato, São Lourenço ou Boca Juniors, carne ou verdura, os negócios ou a poesia. Quer dizer, ele critica muito essa questão, sabe, do dualismo, assim, do isto ou aquilo. Para ele, o mundo era feito de experiências, né, de diálogo. Então, para mim, essa é uma das citações que mais marcou esse livro. Eu também quero finalizar aqui com uma citação que eu acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia e tal, que é quando ele fala sobre a esperança. Que ele diz que a esperança é a essência da vida. É a própria vida brigando por sua sobrevivência, né? E eu achei essa parte muito interessante, assim. E para mim, eu acho que isso é o que torna esse clássico um clássico universal, porque a gente consegue ler, consegue trazer coisas para o nosso presente e fazer esses links, assim, né? E levar adiante. Para mim, é isso que é a boa literatura. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, né? Muito obrigada por me ouvirem. E é uma leitura que vale muito a pena. Muito bem, Rafaela, muito bem. Viu, Amanda? Oi. Professora Adriana, professora Aline, a Cláudia postou agora há pouco ali no chat que a nossa amiguinha Rafaela está no aniversário hoje. Olha só, escondendo, então, não falou nada. Então, como se diz assim, comumente, né, popularmente, ela faz aniversário, mas quem ganha o presente somos nós, né? Concordo. Então, muito bem, Rafaela, seja muito feliz. Poder falar do Cortázar, né, maravilhoso, por poder aprender, porque a gente está aprendendo sempre junto, né? Então, muito obrigada por permitir essa experiência. Nós é que agradecemos, Rafaela. Muito obrigada, Rafinha. E agora a gente passa a palavra para a professora, nossa convidada especial, professora Adriana. O seu microfone está desabilitado, professora. Agora sim. Ok. Está me ouvindo? Perfeitamente. Está me ouvindo, gente? Sim. Ok. Tirei o foninho que fica melhor para mim.
Fica dando... Eu quero parabenizar o professor Gilmar, Amanda, pela iniciativa do projeto. E é muito bom sempre ouvir as palestras sobre literatura hispano-americana. Quando eu falei com a Aline, eu vi a propaganda do evento, a divulgação do evento, e eu comentando com a Aline que eu queria participar, mas eu queria participar como ouvinte. E surgiu esse convite, eu agradeço muito, e sempre é um prazer, é um deleite falar de Cortázar para mim, que é um escritor corpus de minha pesquisa desde sempre, desde a graduação, passando pelo mestrado, depois doutorado, continuo com algumas pesquisas lá na UNEB, com a obra O Jogo da Amarelinha, muito bem apresentada por Rafaela, parabéns pelo aniversário, Rafaela. E eu fiz um recorte sobre 2 livros, O Jogo da Amarelinha, relacionado a um livro de um escritor do Rio Grande do Sul, que é Amilcar Betega Barbosa. Não sei se vocês conhecem, acredito que alguns já devem conhecer. E o nome da minha apresentação é Do Quadrado ao Círculo, Projetos de Máquinas de Leitura das Narrativas, de Júlio Cortázar e Amilcar Betega. O que é que viria a ser essas máquinas de leitura, né? E aí a gente já vê que também tem 2 figuras geométricas, o quadrado e o círculo. Como a gente viu nos slides de Rafaela, o jogo da amarelinha, que aqui na Bahia, em alguns interiores, a gente chama de brincar de macaco, porque pula de uma casa para outra, né? Vai pulando de uma casa, então é o quadrado. O quadrado é a figura geométrica, e o círculo, que é os lados do círculo do livro de Betega. Então, Betega, Amilcar Betega Barbosa, é o escritor natural da cidade de São Gabriel, aí no Rio Grande do Sul. E ele já nos revela o timbre da voz cortazariana nesse livro dele, Os Lados do Círculo, de 2004, que foi o vencedor do prêmio Jabuti. Tem um conto, o título desse conto, para mim, é até difícil falar, porque é umas siglas, entre aspas, A/C, editor, cultura, segue, SF, Fox, Solicifax, fecha aspas. Então, essa narrativa conta a história de um escritor, que é um escritor brasileiro, que teve nas mãos o manuscrito inédito de Júlio Cortázar. O narrador do conto é um narrador homodiegético, portanto, é um narrador que participa da história. E esse narrador, que é o Amaro Barros, tá, do livro de Betega, ele declara que não tem medo de suas influências. A primeira frase do conto já é meio desconcertante, né? Eu abro aspas, ele diz: quando conheci Cortázar, eu já o imitava descaradamente. Adoro essa citação, fecha aspas. O conto é muito interessante. Então, os lados do círculo, entre outras coisas, ele se configura como uma espécie de espelho dessa narrativa cortazariana, analogia com o jogo da amarelinha. Pode passar. Pode passar o slide. Aí eu trago para vocês as 2 capas, essa capa de 1963, a obra do Jogo da Amarelinha de 63, mas essa capa é de 2013, é uma edição comemorativa dos 50 anos do Radiuela, ou o Jogo da Amarelinha, pela Alfaguara. E os lados do círculo de 2004, aqui está o selinho do prêmio Jabuti, da obra de Betega. Para quem conhece Porto Alegre, aqui é aquela parte dos, não sei se chama de docas, do Rio Guaíba. A parte do centro de Porto Alegre. Pode passar. Então, a Rafaela já nos apresentou o Jogo da Amarelinha, e aqui eu trago o tabuleiro de direção,
que o tabuleiro de direção em espanhol, não é? O tabuleiro de direção, como ela falou, a gente lê do 1 ao 56, tranquilamente, e de forma salteada, seguindo esse tabuleiro de direção. Uma coisa interessante é que Cortázar, ele usa um pouco de ironia para falar, né? O leitor escolhe como que vai começar a ler. Mas se você quiser ler só do capítulo 1 ao 56, no final do capítulo 56, tem 3 estrelinhas para você não ficar ressentido com aquela coisa culposa. Eu não terminei de ler, eu não li tudo. Então, isso é uma ironia de Cortázar. Outra coisa interessante que eu quero que vocês percebam aqui, no finalzinho do tabuleiro, tem os capítulos 131, depois o capítulo 58, o meu está pequenininho, não sei, 58, 55, e volta para o 131. E significa que se o leitor começar pelo tabuleiro de direção, ele vai ficar num impasse engessado na narrativa. Então, o leitor tem 2 opções. Ou ele começa a construir uma outra narrativa a partir daquele impasse, abre uma parede para sair, para ter uma saída, ou ele retorna para o capítulo 1 e vai até o 56. Então, o Jogo da Amarelinha, ele é um romance que é construído, montado, pensado e escrito com o leitor, não somente para o leitor. Então, é uma das estruturas narrativas do romance. O leitor faz parte da obra. O leitor não é extra à obra. Então, nesse sentido, ele é coautor da obra. A gente vai ver um pouco mais isso. Pode deixar aí nos lados do círculo, de Amilcar Betega, que é um livro de contos. O leitor não está tão explícito como no Jogo da Amarelinha, mas eles têm um ordenamento, eles têm um elo, que é justamente o Amilcar. Então, nós temos aí o Amilcar Betega Barbosa, que é o escritor, o sujeito empírico da obra. Temos o Amilcar, que é o personagem, uma espécie de Morelli, ou uma espécie de Horácio Oliveira. E temos também ainda o Amaro Barros, que é o narrador dos contos. Então, a gente vê como, vou trazendo um pouco dos slides de Rafaela, da apresentação de Rafaela, tem o Jogo da Amarelinha dividido no lado de lá, Paris, no lado de cá, Buenos Aires, e em todos os lados prescindíveis, os capítulos prescindíveis. Uma estrutura parecida. Tem, aqui o meu está meio, não estou conseguindo ver direito, porque no meu computador, mas tem um lado 1 e um lado. Puzzle, fragmento e puzzle et fin, switch et fin. E todos esses contos têm um encadeamento, parece o Clube da Serpente, as pessoas se encontram no meio da noite, procurando coisas aleatórias, para depois ir para o Guaíba e formar um grande puzzle, um grande emaranhado sem sentido. O sentido se encontra naquele momento. Então, isso é muito parecido, a estrutura é muito parecida com a estrutura do Clube da Serpente, do Jogo da Amarelinha. Uma outra coisa interessante é que existe a Marta nos lados do círculo e a Maga no Jogo da Amarelinha, que é uma espécie também de par romântico, a Maga com Horácio e a Marta com o Amilcar. Então, só uma lidinha aqui, rapidamente,
essa maneira como os contos estão ordenados forma um círculo que se fecha e constrói. Essas histórias são construídas por um leitor que é codificador de uma escritura ilegível. Essa escritura ilegível insere este leitor real, ideal, que pode interferir e mudar os rumos da história. Pode passar. Aí a gente já falou um pouco, né? Já falei, a Maga no romance cortazariano, a Marta em um puzzle, né? Só no finalzinho aí, Amanda, segura um pouquinho, esse finalzinho. Então, os dois nomes, Marta e Maga, né, evidenciam essa aproximação sonora e também uma aproximação gráfica dos nomes. E tem uma questão que é única para as duas mulheres. São elas que promovem o encontro entre os membros. Elas, no caso da Maga, como a Rafaela falou, ela não participa muito do lado intelectual. Ela parece que está um peixe fora d'água, nas rodas de conversa, mas a Maga, ela antevê o que ela antevê e vive aquilo que os membros do grupo estão discutindo. Por exemplo, tem uma citação do Jogo da Amarelinha que eu adoro, quando Horácio está em crise e ele chega e diz assim: eu penso nos rios metafísicos, quando eu penso no rio Sena. Eu me debruço sobre os rios metafísicos, eu teorizo sobre os rios metafísicos. A Maga nada nos rios metafísicos. Para demarcar essa separação de um Horácio Oliveira muito teórico, muito afrancesado, e a Maga, que é o contraponto poético de Horácio. Voltando aqui para Marta, dos lados do círculo, ela escreve uma nova narrativa, mas a caligrafia dela é ilegível. Sendo a caligrafia ilegível, eu, leitora, posso construir, a partir dessa caligrafia ilegível, a minha própria narrativa. É isso que o Amilcar faz, fazendo o elo dos contos de O Lado do Círculo. Pode passar. Aí, a literatura como veio metaficcional, que está nos dois livros, tanto no Conto de Betega quanto no Romance de Cortázar, ele é o centro da discussão para uma eficácia de sentido. As discussões sobre arte concentram os diálogos e as ações das personagens nas narrativas. Os pontos de aproximação entre conto e romance são evidentes. Mas, apesar das narrativas apresentarem figuras geométricas nos títulos, o quadrado do Jogo da Amarelinha e o círculo, indicando a presença de lados, um quadrado que indica a presença de lados, o círculo. Essas figuras, elas são diferentes, embora próximas. E aí eu cito Amaro Barros, que é o narrador protagonista de Os Lados do Círculo. Ele diz assim, abro aspas, com seu centro fixo, um quadrado em movimento gera o círculo que o aprisiona. Pode voltar. Pode subir. Mas onde realmente reside essa diferença, né? Eu mostrei algumas semelhanças, algumas particularidades próximas do Jogo da Amarelinha dos Lados do Círculo. E qual é a diferença? Primeiro, na conformação de gênero narrativo. O romance é um gênero inacabado, é um gênero plástico, né? Segundo Bakhtin, é um gênero que tem plasticidade, e Cortázar mesmo já disse, o romance é um monstro e nele cabe tudo. Ou seja, o Jogo da Amarelinha tem citação de outras obras, tem colagem,
tem letras de jazz e de tango, e são vários, é um amaranhado, é uma bricolagem, além de tudo que a gente já falou aqui. E já o conto, não, ainda não. O conto, ainda na concepção do próprio Cortázar, embasado na concepção da filosofia da composição de Edgar Allan Poe, ele evidencia e privilegia concisão, intensidade, tensão, no sentido de uma esfera fechada. Isso está em 2 textos de Cortázar, que é alguns aspectos do conto, também de 63, e do conto Breves e seus arredores, de 69. Pode passar. Pode passar. Então, segundo Amaro Barros, o círculo é um quadrado em movimento, e os personagens do relato de Bettega se movem dentro desse quadrado, gerando, então, o círculo. Então, é um livro de contos, conto-romance, porque tem um encadeamento entre os contos. A gente percebe que tem um romance gráfico, é possível vislumbrar esses quadrados girando em torno desse centro e que gera o círculo. Já no romance de Cortázar, os quadrados do jogo da amarelinha não existiram que as personagens se movem entre eles, né? Pula de uma casinha para outra, o que dá a ideia de ruptura dessas fronteiras, né? Elas saltam. Então, isso aí demarca uma diferença pontual entre as narrativas. A ideia também de pular de uma casinha a outra é a ideia de pular de uma pessoa para outra, de uma vivência para outra, de um espaço para o outro. É baseado, além de tudo, na metafísica de Macedônio Fernandes, que também é um escritor argentino, a existência em outros. Então, Horácio Oliveira, ele não existe só como Horácio. Ele é o Horácio Maga, o Horácio Etienne, o Horácio Polo, o Horácio Rocamadour. Então, é a existência em outros. Tem um verso de Horácio Oliveira muito interessante, que ele é pretenso poeta em Paris, né? Ele chega no espelho e diz, eu ainda... Bota a pasta de dente na escova de dente, começa a escovar os dentes e começa ali a meditar. Eu estou aqui, mas eu ainda estou no sonho que eu tive, eu estou tirando uma receita da farmácia, uma calça jeans, quando eu ainda vivia em Buenos Aires, e aí ele vem na mente dele os versos. Eu entressueño, moço do lavabo. Só isso. Eu entressueño, moço do lavabo. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês as imagens do jogo da amarelinha para a gente perceber como os quadrados, a gente vai pulando, né, de um quadrado para o outro. Então, tem essa fronteira fluida e diferente dos lados do círculo de Bettega, que é um quadrado em movimento, vai gerando esses círculos. Então, o quadrado de Bettega, ele está aprisionado. O quadrado de Bettega, lembrando de Amaro Barros, tem um centro. Um centro que o aprisiona gera um círculo que se movimenta. Aquele quadrado, quando movimenta, gera um círculo. Então, no jogo da amarelinha, não existe a ideia de centro. O centro são vários momentos. Eu estou aqui agora em Buenos Aires, mas estou ali também, eu escolho no enterro de Rocamadour, e por aí a gente vai. Pode seguir. Essas duas se relacionam com a forma como cada uma dessas narrativas constrói o seu leitor em suas estruturas.
Então, o leitor faz parte da estrutura da narrativa, é parte da obra. Não é só o leitor com o qual o narrador ou o autor dialoga. Você, leitor, você, leitora, não é só isso. É uma estrutura de que o leitor possa, inclusive, interferir na obra. Vamos ver como. Aí eu trago para vocês o Leitor em Fábula, de 1979, de Humberto Eco, que ele tem a categoria de leitor modelo, que é aquele leitor capaz, abro aspas, de cooperar para a atualização textual, como o autor pensava, e de se movimentar interpretativamente conforme ele se movimentou gerativamente. E isso só quem pode dar é o escritor. Né? Quando Cortázar mostra que tem o Clube da Serpente e começa a ler os papéis escritos de Morelli, que tem a intenção de escrever um romance, e quando Horácio começa a ler com os seus companheiros de clube, e ele classifica ali nos papéis de Morelli, Morelli estava sendo muito pretensioso, é isso que Cortázar está fazendo. O leitor participando. Então, Horácio Oliveira é um leitor de Morelli. Pode passar. Pode passar. Tem um antes, deixa eu ver. Tem um antes, Amanda. Aí. Só para ver se eu já não falei. O jogo literário de uma escritura é a leitura, o manuseio com o leitor, não é? Os leitores, personagens de Horácio Oliveira e de Amilcar. Então, tanto no texto cortazariano, o quadrado, fluido, quanto em Betega, o quadrado, que gera um círculo, o leitor com o autor, que interfere nessas narrativas. Ok, pode passar. Aí. Já o leitor, como é que o leitor está na obra de Betega, Os Lados do Círculo? Parece que ele está ocultando um lado da narrativa. Embora Betega tenha aparentemente coberto todos os lados do círculo, parece que ele cobriu, mas dois relatos do Puzzle e os contos. Dois relatos do Puzzle. O Puzzle, Suíte et Fim e o primeiro Puzzle, antes dos contos, de um lado e de lado um. Então, essa é uma estratégia do escritor gaúcho de deixar o leitor em suspensão, como se a leitura tivesse sido interrompida. O Puzzle pode ser considerado um só relato. Entenderam? Se a gente lembrar do sumário de Betega, do livro de Betega, tem Puzzle, lado um lado, e depois tem Puzzle, Suíte, Fim. Mas a narrativa do Puzzle, elas se encontram. Então, fica parecendo que o Puzzle dá uma volta e fecha a narrativa, mas, na verdade, se a gente pode ler também como o Puzzle sendo apenas uma narrativa única, que foi fraccionada. Se a gente considerar dessa forma, a gente vai perceber que falta-nos, a nós, leitores empíricos dos relatos de Amilcar, falta a nós o acesso à escritura de caligrafia fraca e ilegível de Marta. Falta-nos um lado do círculo. Pode passar. Eu trago aí somente algumas citações de Júlio Cortázar e também do personagem dele, Morelli, para mostrar como o Jogo da Amarelinha foi pensado nesse leitor estrutural, né? Cortázar dijo, ahora o espanhol. Escribo mucho, pero revuelto. No sé lo que va a salir. No es una novela, pero sí un relato muy largo que, en definitiva,
terminará siendo la crónica de una locura. Lo he empezado por varias partes a la vez, y soy a la vez lector y autor de lo que va saliendo. Então, ele também se coloca como leitor da obra. Morelli, que é um dos seus personagens. Hacer de lector un cúmplice, un camarada de camino, simultaneizarlo, puesto que la lectura abolirá el tiempo del lector y lo trasladará al del autor. Lo que el autor de esta novela haya logrado para sí mismo se repetirá, agigantándose quizá, y eso sería maravilloso em um leitor cúmplice. Então, quando Morelli, que está na tentativa de escrever esse romance, que é um romance de notas soltas, ele tem essa intenção de não publicar, e ele não mesmo, o próprio Morelli, fechar a obra, é porque ele quer que um outro leitor, sabe, talvez, ampliar aquela narrativa. Isso também é uma ideia de Macedônio Fernandes. É uma ideia de Macedônio Fernandes que busca, na sua obra inacabada, que é o Museu do Romance da Eterna, busca esse leitor que continuará a sua obra. E assim aconteceu. E aí, Cortázar, por último, falando de Radiuela, que é uma espécie de livro infinito, tá vendo? A gente sempre continuar. Se a gente lembrar do tabuleiro, capítulo 131, capítulo 58, e volta para o 131 e você fica emparedado, então, a única saída é continuar, é derrubar uma parede e continuar a narrativa para poder sair dela. Então, é uma espécie de livro infinito, no sentido de que uno puede seguir y seguir añadiendo partes nuevas hasta morir. Pienso que es mejor separar-me brutalmente dele. Para quem já leu e se envolveu profundamente com o Jogo da Amarelinha, alguns relatos, inclusive eu mesma me envolvi dessa forma, a vontade que a gente tem de continuar a escrever o livro mesmo, continuar as histórias. Então, tem um enredo e tem um outro enredo subjacente, que é o enredo da escrita de um romance. Pode passar, Amanda. Mais umas citações, Morelli falando para Horácio. Mi libro se puede leer como uno le dé la gana. Lo más que hago es ponerlo como a mí me gustaría releerlo. Y en el peor de los casos, si se equivoco, a lo mejor queda perfecto. Aí, em um tempo, Morelli havia pensado um livro que se quedou em notas sueltas. O capítulo 62 do Jogo da Amarelinha. Então, se Morelli, um personagem do Jogo da Amarelinha, que é um personagem que é um romancista, um pretenso romancista, que tem a ideia de escrever um livro, que esse livro, esse romance, fica em notas soltas, e realmente ele não termina, né? O livro, a gente não vê o livro editado, assim. Cortázar, algum tempo depois, não vamos precisar a data agora, ele escreveu o livro 62 capítulos para modelo 62, para armar. É um outro romance de Cortázar que sai desse capítulo 62 do Jogo da Amarelinha, como se fosse um livro de Morelli. É uma ideia, né? É uma brincadeira. É um jogo que Cortázar está fazendo. Então, as facetas de Morelli, seu lado Bovary de Pécuchet, seu lado compilador de almanaque literário. Ele inconformista,
visto por Morelli em uma nota. Então, todas essas aspasinhas é a intervenção de Horácio Oliveira no jogo da amarelinha. E nós, como leitores empíricos, também podemos fazer as nossas intervenções. Pode passar, Amanda. Eu trago para vocês, não vou falar muito, senão vai ficar muito cansativo, já tenho 24 minutos aqui, eu estou monitorando, de Wolfgang Eisel, que é os atos de leitura. Ou seja, a obra só acontece no ato da leitura. E é isso que o que dá vida ao jogo da amarelinha, o que dá vida ao romance de Notas Soltas de Morelli, é quando Horácio Oliveira e o Clube da Serpente pegam aqueles papéis para ler. Então, é isso que dá vida, esse ato de leitura. E para isso acontecer, tem uma técnica que é espaços, técnica de espaços livres. Tem espaço, Júlio Cortázar dá o espaço para esse leitor aparecer. Pode passar. Bom, e leitor, a gente sabe que é criativo, né? A gente está lendo o livro ganha um mundo, a gente faz o que quer com o livro. Um leitor do jogo da amarelinha, em certa altura, gostou tanto do livro que pensou em fazer uma máquina de ler o jogo da amarelinha. Pode passar. Essa máquina está aí no texto desse livro, que volta só um pouquinho, Amanda, só um pouquinho, para mostrar para vocês com mais. O texto de Cortázar, escrito em 67, que é De Outra Máquina Célebre, que é do livro La Vuelta al Dia em 80 Mundos. Pode passar. Então, o engenheiro argentino Juan Esteban Fácio pensou e esboçou uma máquina de ler o jogo da amarelinha. Não é uma máquina de leitura. A gente bota um livro, qualquer livro, e essa máquina vai ler o livro para a gente. Não é. É uma máquina de ler somente o jogo da amarelinha. E aí ele esboçou o Radioel Omatic, com esses desenhos. Pode passar, por favor. Aí a máquina, ela fechada, sai ali um capítulo, pode passar. E aí Esteban Fácio. Então, ele dá as instruções de como você manusear a máquina. A gente vai dar uma olhada nas instruções, mas no final, deixa só um pouquinho aí ainda, no final de sua leitura, ele fez uma espécie de cartografia da leitura. E a cartografia da leitura deu esses riscos aí loucos, ou seja, o leitor cria o seu próprio romance. Pode passar. Então, aí, as letras A, B, C, D e E são as instruções normativas da máquina de ler o jogo da amarelinha, esboçada por Juan Esteban Fácio. O que é interessante é que todas as instruções estão fundamentadas na estrutura própria do livro. Pode passar. E aí, sobe mais um pouquinho, eu sabia que eu tinha deixado. Ah, pode deixar. Não, esse aí, tá ótimo aí. É uma pesquisa que eu fiz não, essa pesquisa ainda acontece, está em andamento, mas desde 2013 e 2017 eu apresentei um artigo sobre essas obras na Abralic, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada, um evento de 2013 e 2017. Esses encontros entre a obra de Cortázar e a obra de Betega. E nós projetamos, eu projetei junto com
um artista visual, porque eu não sei desenhar como Esteban Fácil, uma labriquedoteca, que é um projeto de ler os lados do circo. Aí, deixa eu só ver aqui as instruções, né? Você tem um mecanismo que é eletrônico. Está vendo um rapaz ou uma moça, né? Sentados na brinquedoteca. Essas bolinhas coloridas do lado representam os contos. Os pontos, bolinhas azuis, no início e no fim aí do quadrado, são os puzzles, o et-fim e o puzzle inicial. No quadrado está aí o rapaz sentado, tem a areia do Guaíba, remetendo à narrativa de Betega, e ele tem um tablet, que a gente não pode prescindir tanto da tecnologia, tem um tablet que vai manejando e aparecendo nesse tablet os contos que ele vai ler de Betega. Aí, dependendo, ele pode começar pelo puzzle, ou ele pode começar pelo puzzle final, ele pode começar por um conto de um lado e continuar, ou pode pular de repente para um conto de lado 1, e mesclando lado 1 e um lado, pode passar. Aí, como fica a máquina de ler, a minha máquina de ler, a nossa máquina de ler, com outro artista, que é a brinquedoteca, de frente. Vocês podem ver que, no fundo, existem aquelas casas da doca do porto aí, de Porto Alegre. Pode passar. Nesse aqui vai ter todas as orientações de como o leitor ou a leitora vai manejar a máquina. Trouxemos também um artefato que a gente, nas caminhadas por Porto Alegre à noite, a gente pode encontrar uma chaleira e fazer parte do nosso puzzle. Pode passar. E aqui, uma ideia de cartografia da cidade, do périplo que a gente fez das leituras, como o Esteban Fácil projetou dele. O interessante é que a narrativa pode começar no Teatro São Pedro, e terminar no gasômetro, ou fazer várias outras formas de percurso, e aqui temos o gráfico. Pode passar. Aí uma possível, seguindo as narrativas correntes, como está no livro, essa cartografia, pode passar também. Então, bom, eu já estou finalizando. Essa apresentação foi só para aproximar um escritor contemporâneo, embora Cortázar também é contemporâneo por suas ideias, a gente vê isso, não é? Que é um escritor brasileiro, aí do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui na Bahia também alguns escritores, como Antônio Brasileiro, que gosta e trabalha um pouco com a obra de Cortázar. E na UNEB eu trabalho com o projeto de recepção cortazariana na literatura hispano-americana e latino-americana, quando eu incluí a latino-americana, pensando em Amílcar Betega, em Caio Fernando Abreu, em Clarice Lispector, porque Cortázar foi um amante também da literatura de Clarice, tem uma epígrafe de Clarice, de Perto do Coração Selvagem de Clarice, no livro A Orientação dos Gatos, de Cortázar. Então, ele tem uma relação com alguns aspectos da literatura brasileira. E pode passar. Algumas alunas minhas, bolsistas, elas trabalharam algumas obras
que tem também essa relação com a obra de Cortázar, né? Porque o Jogo da Amarelinha já tem 57 anos e a gente precisa fazer uma análise o que o jogo, a proposta de narrativa de Cortázar, essas inovações, qual foi o alcance dessas propostas, né? E outros romances, né? A gente sabe que um clássico, como já disse o Ítalo Calvino, uma obra é clássica quando ela começa a desenvolver outras obras a partir dela, né? E aí tem um diálogo com o Trilogia Suja de Havana, do cubano Pedro Juan Gutierrez, da década de 90, esse romance. Os 100 Anos de Solidão, que foi publicado 4 anos depois do Jogo da Amarelinha, também tem uma semelhança. Lá em Macondo, já em Macondo, tem uma caverna onde algumas pessoas se encontram para discutir filosofia, literatura, discutir a cidade. Também tem os papéis do Melquíades, que é o cigano. Então, tem uma semelhança. Tem um escritor que é homônimo, que o nome do escritor é Gabriel, vai para Paris, como Horácio foi para Paris, e aí mora no apartamento onde morou Rocamadour. Então, todas essas discussões. O Trilogia, por exemplo, Pedro Juan Gutierrez já declarou que uma das influências dele é Cortázar, Nietzsche e Kafka. E A Vida Exagerada de Martim Romanha, do peruano Alfredo Braz Echenique, que foi amigo de Cortázar. A mesma coisa, o escritor sai de Lima para Paris, vive um périplo em Paris, também tem muita metalinguagem na obra. Pode passar. Estou a 36, já estou acabando, só para vocês verem. O Soles Gematique, da bolsista Elaine dos Anjos Camacan, ela construiu ainda não, projetou uma máquina de ler os 100 Anos de Solidão. Pode passar. Aí está a máquina, que parece, porque é uma família, Los Buendia, então ela foi como se fosse uma máquina com cara de álbum de fotografia. Pode passar. Desenho de Mike Sanchagas. Aí, as estruturas que ela elencou na obra e as instruções do uso para essa máquina. Pode passar. Também de Mike Sanchagas. A Máquina para Ler Martim Romanha também, que é um livro de Alfredo Braz Echenique, pode passar. Temos aí essa máquina, esse baú com a manivela. As instruções também têm uma relação com a narrativa do romance. O azul de lá, o vermelho de cá, lembrando do Jogo da Amarelinha, o lado de lá, o lado de cá. Desenho também de Mike Sanchagas, pode passar. Aí dentro de uma das gavetas, tem todos os desconfortos que o personagem passa. Pode passar. Também o lado vermelho, que é o lado de cá, né? Aí fica a critério, a pensamento. A cadeira Voltaire, tudo isso relacionado com o romance de Martim Romanha, que é uma espécie também de Don Quixote. Desenho de Mike Sanchagas, pode passar. E aí, o Trilogia Suja de Havana, Pedro Juan Gutierrez, que, se vocês aí no finalzinho do slide, tem dividido também em 3 blocos, como o Jogo da Amarelinha. Ancorado na Terra de Ninguém, Nada para Fazer e Sabor a Mim. Também Pedro Juan Gutierrez, o narrador homodiegético protagonista é Pedro Juan, homônimo, né? E ele é um sobrevivente nas ruas da Havana Velha. Pode passar. O romance é ambientalizado na década de 90, quando teve um embargo muito forte dos Estados Unidos
a Cuba. A bolsista é Ingrid Amorim de Jesus, pode passar. Aí tem La Maquinaria, né? O azul do Malecon, a bandeira de Cuba, desenho de Mike Sanchagas, pode passar. E aí dentro tem todos os elementos que a narrativa de Pedro Juan Gutierrez propõe, né? O rum, o charuto, a esteira para ir para a praia, e a música cubana, pode passar. No finalzinho, também desenho, aí tem as instruções de uso, também relacionada com a estrutura do romance, desenho de Mike Sanchagas, pode passar. Referências, e muito obrigada. Muito grata. Ufa, 40 minutos. Espero não ter cansado muito vocês. Eu adorei a ideia das máquinas, achei genial. Fiquei muito curiosa. Muito bom, professora, muito obrigada. A minha ideia é construir essas máquinas e fazer uma exposição, levar aqui, fazer aqui na Bahia e levar para o Rio Grande do Sul, né? Porque ai, coisa boa. Agora eu vou abrir um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta para a professora, para a colega Rafa. Podem usar o chat ou habilitar o microfone também. De nada, Edith. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu não falei, a obra de Martim Romanha foi desenvolvida pela bolsista Ticiane Barreto Mena, e ela está defendendo, sexta-feira, o mestrado em Júlio Cortázar, em 2 obras de Cortázar, Diário de Andrés Fava e o livro de Manuel. Então, Cortázar está fazendo soar sua voz aqui na Bahia, isso é muito bom. Ai, que coisa boa, excelente. Acho que hoje o pessoal está um pouco tímido, ninguém quer falar, fazer perguntas. Todo mundo colocando parabéns. A presença também de alguns alunos não mais, colegas de trabalho, Jace Moreno. Já se mandou aí Acho que, no geral, aí, os espectadores estão estonteantes e estonteados. Estonteantes pela belíssima fala da professora Adriana e também da Rafaela, e estonteados pelo cabedal de informações, né, de ligações feitas a partir do jogo da amarelinha. E a Aline, por exemplo, trabalhou com o Pierre Menard, né, também como Sim. uma das entradas aí da releituras de Don Quixote. Deixa eu dizer uma coisa para a Adriana e para a Rafa. É engraçado, eu até fui pegar o meu jogo da amarelinha aqui, eu acho que eu tenho há mais tempo do que a Adriana tem de idade. Eu ganhei na graduação, eu ganhei esse livro em 75. Então, eu acho que é a segunda edição brasileira aqui do jogo. E, assim, até era uma coisa interessante. Eu estava na graduação, ganhei de 2 amigas, eu estava de aniversário, e nós lemos em conjunto, discutíamos, e nos achávamos altamente intelectuais, por estar discutindo um livro tão difícil, que ninguém tinha coragem de ler.
Então, eu acho que isso também passou, né? Que o Cortázar, a partir do jogo da amarelinha, ele passa também para, diferentemente dos demais escritores, como um escritor que a gente sempre se surpreende muito, não sabe bem o que vai pegar, né? Os próprios, eu trabalho rapidamente, porque eu sou professora de literatura brasileira e de língua portuguesa, mas eu dou dois contos, né? Um deles é Informações para Subir uma Escada, que eu adoro, e também agora né, a continuidade dos parques. E são dois trabalhos assim que realmente fazem a gente refletir sobre essa relação entre realidade e ficção e uma série de outras coisas. Então, eu queria parabenizar, assim, porque tu conseguiste, apesar, né, de tu achar que tá difícil, mas essa tua aproximação também, essa tua análise do Cortázar, conseguiu fazer mais assim, ó, que as pessoas tenham interesse, pelo menos, de buscar Cortázar, né, de começar a ler mais Cortázar, porque realmente é uma leitura que a Rafa disse, é uma leitura densa. Eu acho que a forma de definir a leitura de Cortázar é realmente densa. E essa minha primeira experiência, e aí é que eu quero dizer para os meus alunos que estão assistindo, para não ficarem com medo, e essa experiência, então, de ler em conjunto, de discutir em conjunto, é uma experiência muito boa, que sugiro, né, a possibilidade de ler o Jogo da Amarelinha assim, né? E tentar ler também com essa possibilidade que ele dá da leitura, quer dizer, ler primeiro linearmente, depois verificar o que ele está brincando conosco. Eu acho muito legal e queria dizer para o pessoal, assim, a partir, né, das colocações da Adriana e da Rafaela, se jogarem em Cortázar. Obrigada, Adriana, muito obrigada, viu? Pegando um pouco o gancho da fala da professora, parabenizando a Adriana e a Rafa também, a gente veio agora do evento da Feira do Livro, que o tema era a literatura como espelho, e principalmente na continuidade dos parques, eu vejo isso um pouco também, que é o espelho dentro do espelho, né? Essa coisa de continuação. Vocês enxergam isso também, gurias, na obra do Cortázar? Acho que seria os círculos. Seria o quê? Acho que com a mesma ideia Sim, do com círculo, né? Os círculos. Tem parece que é um traçado e que tu vai desvendando aos poucos, assim, né? É como se tu estivesse tecendo ali, existe essa oportunidade. Para mim, pareceu muito isso, assim. Eu não sei se a professora Adriana concorda. Eu não ouvi muito bem, Rafaela. Não, o Tiago perguntou da questão da continuidade, se existe uma continuidade, se a gente consegue perceber essa continuidade dentro da obra, desse espelho, né? Sim. Essa coisa. Eu consigo, sim, e, na verdade, Cortázar, ele vem discutindo uma questão que vem desde Cervantes, na linha. Desde Cervantes, que é a questão da malha literária, que não tem autoria. E os narradores, a troca também, né, Adriana? Troca de narradores. Sim, a troca de narradores também tem no Cortázar, né? Uma hora é o personagem que está narrando, outra hora é em terceira pessoa. Isso, Estava lendo também. É esse jogo, o espelho que Tiago falou, não é? O espelho, também no Betega, Amaro Barros
Quem é Amaro Barros? Ele é um personagem de Betega. O próprio Amilcar está no livro de Betega. Quando a gente vai para o Martim Romanha, autor, personagem, encontra a Tetinique em determinado momento em Paris. Cervantes, no Dom Quixote, acho que é no capítulo 6 da parte primeira, ele cita o próprio nome. Cervantes, esse mau poeta que está querendo escrever um livro sobre Galatea. Olha, Cervantes pensando em escrever um livro, mas ainda não escreveu. Remete também a esse Morelli. Esse jogo de espelhos, esses espelhismos existem mesmo. Inclusive Borges, no Pierre Menard, autor do Quixote, que alguns críticos entendem e vejam, e eu corroboro, sinceramente, é a minha tese, de que o Pierre Menard é uma espécie de Macedônio Fernandes, e o Morelli é uma concatenar os dois, Pierre Menard e Macedônia. Então, assim. A tradição de Lamante, como diz o Fuentes, né? A valorização do leitor e da liberdade criativa, que o próprio Cervantes já colocava nos prólogos. O Cortázar continua, o Borges também. Só que, claro, continua e aperfeiçoam, né? Modernizam. Sim, atualizam a literatura, né? Como o Ricardo Pilha falou, correção da literatura, mas não corrigir para algo que está falho, correção no sentido de restaurar, restabelecer, atualizar a literatura. E aí, olha, o Dom Quixote, no final da primeira parte, ele convida o novo escritor, né? Talvez outro leitor contará de melhor maneira. Borges, né, no Pierre Menard fala, quem sabe somente um segundo Pierre Menard, invertendo o trabalho do anterior, pode ressuscitar essas Troias, né? Cortázar, esse livro é infinito. A pessoa vai acrescentando até morrer. E Macedônio Fernandes já falou, eu quero que outros continuem o meu livro, que é o Museu do Romance da Eterna, continue meu livro, mas não precisa dizer o nome, não precisa ter o nome do autor, né? Mas é a metaficção, né? Essa que é uma proposta, e aí tem a ligação com o espelho que o Tiago falou, porque a metaficção é narcísica, né? Ela chama atenção para si mesma, entende? Ela tem esse objetivo, assim, de chamar atenção e de mostrar, olha, aqui, eu estou aqui, eu sou, tudo bem, porque, assim, ó, o Cortázar, claro que o escritor, que o leitor faz o seu caminho, mas o Cortázar não deixa nenhum momento o leitor deixa de saber que tem uma pessoa ali fazendo aquele caminho que ele quer que a gente siga. Né? Esse é um narrador narcísico, professor? É o narrador narcísico, o narrador, sim, né? Que chama atenção para sua própria linguagem, para o seu próprio fazer, para né? Esse narcisismo que é próprio da metaficção. Né? Acho que o Machado tinha muito isso também, né? Caro leitor, caríssimo. Caríssima leitora. E lembrando que a professora Adriana falou agora sobre no Pierre Menard, sobre um segundo Pierre Menard contar a história. Isso. Eu lembrei desse livro que ela me deu na ocasião de presente da minha defesa, que eu tive a honra de ter, avaliando a minha tese, a tese que fiz juntamente com o professor Rubem, né? Lembrei do livro que tem essa questão também, aqui ele aparece espelhado, né? O Mendax, que, claro, as narrativas são também resultado de colaborações de vários autores, ou influências também,
que a gente vê no Cortázar e no Borges e, né, no próprio Cervantes também. E essa obra aqui, maravilhosa, ganhei da professora Adriana, mostra também essa relação, né, da escritura. É o escritor, né, que tem seus manuscritos roubados, né? Ou ele rouba os manuscritos. É muita coisa. Verdades. Falando um pouco sobre o que a professora Ana Maria disse, do narrador narcisista, né? É interessante pensar, e Tiago falou de Machado, pelo menos eu vejo que Machado ele promove um diálogo com o leitor, mas na obra de Machado eu não vejo o leitor como estrutura da narrativa, como participante. Então, por exemplo, no Jogo da Amarelinha tem a técnica de Nietzsche, que é a técnica de rellenar los huecos, preencher os espaços vazios. E aí, Ana, eu concordo com o narrador narcisista, porque esses espaços vazios, Cortázar deixa propositalmente, não é? Propositalmente. E por isso que eu, particularmente, eu penso que o Morelli é coautor do Questão. Fazendo essas associações. Professora Adriana. Porque ele participa, mas ele não tem a pretensão de abafar os Cervantes. Oi, professor. Não, é exatamente isso. Essa tese do Humberto Eco aí, do autor modelo, que constrói uma narrativa, uma cooperação interpretativa com o seu leitor modelo, também é um jogo, uma espécie de jogo da amarelinha, mas aí precisa que o grande autor construa também um caminho. Isso. O Cervantes construiu um manual, né? Manual com uma espécie de caminho de leitura. Lá tem a fragmentação Professor, da construção da escritura. mentira. Opa, não sei o que aconteceu. Rafaela ficou... Hã? Frisou. Professor, Frisou. da questão da construção de caminho, eu até queria ver com vocês, assim, porque o que me pareceu é que o Cortázar, ele previu uma coisa que hoje tem muito forte, que é a literatura interativa, né? Essa questão de que o autor dando caminhos e o próprio leitor vai escolhendo qual caminho seguir para finalizar aquela história, para fazer aquela leitura. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, eu concordo. Até por aí. Eu concordo e meio. Sim. Porque eu acho que tem o caminho, quer dizer, aquela coisa de pai que diz, ok, eu vou caminhar sozinho, mas outra que eu Ele apresento, tu tem liberdade até por aí, entende? Tem algumas coisas assim que eu chamo do narcisismo. Tudo bem, mas é inseguro aqui, né? Mas é interessante que ali no Jogo da Amarelinha, no capítulo 22, do 79 vai para o 22, e no capítulo 22 há o encontro do Horácio com o Morelli no hospital, depois daquele acidente. Sim. E o Horácio, ao ter aquelas páginas soltas, ele passa a ser também um leitor participante da própria escritura, porque há esse jogo aí de quem é o autor. E o próprio Morelli, naquele momento, ele passa a ser, ele é o autor, mas ele também é personagem. Quer dizer, que ele está ali, ele é real, ele é de carne e osso, ele é personagem. Então, é interessante esse jogo interpretativo para que se entenda esse caminho, né, para o leitor, mediante a sua enciclopédia, mediante as informações que tem, e essa capacidade de seguir esse jogo, né, esse tabuleiro, né, tabuleiro de direção, entenda a narrativa. E realmente, ela não se termina ali, ela se completa, ela é infinita, né, ela é circular. Isso aqui é
assim, a gratificação da literatura como arte, né? Ela nunca termina, o leitor vai sempre completando as suas lacunas, as suas armadilhas. Ele vai, claro que previsto pelo autor modelo, mas aí a Adriana distinguiu na sua tese o leitor implícito, o leitor modelo e o leitor cúmplice. Aí no Engenharia seria mais o leitor cúmplice. Cúmplice. Exatamente. E você falou do círculo, trouxe o círculo novamente aí, professor Gilmar. Mas lembrando, eu não falei, cheguei a falar disso na minha apresentação, mas a ideia de Cortázar, diferente da de Betteca, de ser um círculo fechado, a ideia de Cortázar é uma espiral. Roda e vai dar em outro lugar. Passa por aquele roda e vai para outro lugar. Então, Cortázar tem mais a ver com a espiral do que com o círculo. Por isso o quadrado... Seria os labirintos de Borges, né, professor? Borges é mais circular. Eu vejo que Borges é mais fechado. As narrativas borgianas seguem uma estrutura da narrativa clássica. Pode até sugerir um final meio ambíguo, mas existe uma estrutura de início, meio e fim. Um dos únicos, talvez o único conto que não tem enredo em Borges é o Pierre Menard, justamente. O Pierre Menard. Por isso, a continuidade dos parques, eu gosto muito, porque é justamente uma espiral, né? Como se fosse aquelas bonequinhas maruscas, né? Que tu vai tirando, não vai terminando nunca, né? E que é espiral, né? A temporalidade ali e tudo. Eu não vejo, nesse ponto, sim. E é por isso que eu acho esse conto, que é um conto conhecido, que já teve vários filmes, etc., mas que como esse conto, de certa forma, espelha muito bem a narrativa, a forma de ver a narrativa, a forma de ver as coisas em Cortázar, né? Sim. Sim, Cortázar tem muitos textos que se comunicam, né? Ele tem um texto que é Diário para um Conto, que traz as mesmas discussões, né? Do Jogo da Amarelinha, o Perseguidor também, o Las Babas del Diablo. Eu amo. Né? Então, Cortázar, ele é... Eu acho que ele é aquele que martela, sabe? Martela nessa teoria, nessa ideia desse espelhismo mesmo, e dessa obra que se comunica com o leitor, trazendo aquilo mesmo que a professora Ana falou, da ficção e realidade, esse jogo de ficção e realidade, né? Ele próprio se projeta no Jogo da Amarelinha através de Morelli e Horácio. A gente pode ver isso. E o lirismo, porque ele tem muito lirismo também. Sim, a filiação dele pelo surrealismo. A Maga é poesia pura, a Maga não é nada racional, né? É aquilo, ela nada nos rios metafísicos, enquanto Horácio está discutindo esses rios. A Maga é luz, a Maga é cor, é forma. E Horácio é teoria. Eu vou tocar o magma do universo, da Terra. E a Maga, enquanto ele diz que vai tocar, a Maga já tocou, já se lambuzou, já vivenciou. Né? Sim, ele é teoria, mas é sonho também, né? Sim, ele sonha. Por isso que ele é par da Maga. A Maga... Quando ele perde a Maga, ele perde o rumo. O primeiro capítulo do Jogo da Amarelinha é já perdido a Maga, né? Ele encontraria a Maga, então ele já está aí perdido, procurando sentido.
E, professora Adriana, e por que Clube da Serpente? Que fere, que mata, que morre, que está entre a vida e a morte, que engana é enganado? Eu acho que tem a ver com o anel de Moebius, não aquela serpente que a cabeça e o fim não tem, se encontram e não tem como... Porque, veja, todos os membros do Clube da Serpente são estudiosos de alguma arte. O Jogo da Amarelinha diz assim, somos todos falsos estudantes em Paris, não é? Então, a maga mesmo, ela é pretensa cantora lírica. Horácio quer ser um grande poeta em Paris. Wong é um fotógrafo chinês. Tem um Gregorovitch, que é uma espécie de duplo de Horácio do mundo bizarro, do leste europeu, pretenso escritor. Etienne também. Então, são todos... É como se a literatura e a teoria, também está discutindo a teoria francesa, ela não tivesse fim nem começo, porque existe sempre a ideia de continuidade do presente, né? A imagem do Jogo da Amarelinha, se você começa pelo capítulo 73 e não começa pelo 71, é outra pergunta. Quem nos curará do fogo surdo, do fogo cego que corre ao anoitecer pela rua de Lanchette, né? Ou seja, como nós vamos transitar por esta Paris fabulosa, né? E no final do capítulo ele diz, ardemos esse fogo, Paris é o grande parafuso, esse parafuso que pode ser visto de uma outra forma, dar uma outra conotação ao parafuso. Morelli que acha esse parafuso. Então, para mim, o Clube da Serpente é isso, é esse anel de Moebius que não sabe onde é o fim e o início, porque o presente é sempre contínuo. Sempre vai existir o Horácio, sempre vai existir um escritor capaz de escrever um Quixote, nem que seja para copiá-lo, igual a Pierre Menard. Mexendo um pouquinho com cinema, em um joguinho de palavras, 15 horas em Paris é uma coisa, meia-noite em Paris é outra. Sim. O filme do Woody Allen. Exato. Que maravilha. Muito gostoso a conversa, muito gostoso. Sim, sim. Só para encerrar, nós temos uma pergunta aqui no chat da Edith para a professora Adriana. Ela diz assim, a professora não fala da questão matemática. Eu sei que Cortázar pegou a ideia dos números e formas geométricas de um grupo de literatos que trabalhavam com isso. A senhora sabe de algo? Não, eu sei, eu tenho notícia, mas não me enveredei por esse caminho matemático. Mas eu tenho um colega que trabalha a ideia de matemática em Cortázar e em Pedro Juan Gutierrez, já outro romance que é o Animal Tropical, que tem esse jogo matemático, 57 contos, formando um romance só. E porque 57, ele passa um tempo na Suíça também, como Horácio passa um tempo em Paris, tem a ver com alguns números. Mas eu mesma, eu fiquei nesse impasse do capítulo 131, 58, 131, 58, e até que um dia eu resolvi escrever uma tese sobre isso. Isso aí, derrubei uma parede e fui... Eu acho que no último slide tem o livro da professora Adriana, mostra aí, por favor. No último slide tem o livro. Já foi divulgado em todos os grupos da UERGS. Ali, ó, um tal Morelli, coautor de Quixote. A leitura como poética da escritura. Exatamente. O título já mostra, né? Eu trabalho com esse Morelli, quem é Morelli, né?
que se diz autor do Quixote pela sua elaboração teórica, esse Morelli, que é uma conformação do Pierre Menard, coautor do Quixote, fazendo uma brincadeira com o conto de Borges, né? Mas entre Borges e Quixote, Pierre Menard e Don Quixote, existe Macedônio Fernandes, né? Macedônio Fernandes foi uma espécie de mentor para Borges. Quando Borges voltou da Suíça em 23 e lançou O Fervor de Buenos Aires, ele ficou muito amigo de Macedônio por conta do pai de Borges, que era amigo de Macedônio. E Macedônio era meio assim, louco, tinha ideias revolucionárias, Borges admirava muito, mas Borges ainda estava preso às ideias da narrativa tradicional. Era um escritor, Borges é um escritor que caminha por... Ele segue alguns mestres, né? Ele é fabuloso, mas ele segue os mestres. E seguiu Macedônio durante um tempo. Ele mesmo, em entrevistas, já declarou que ele seguia Macedônio a devoção, chegou uma época. E Macedônio tinha um exercício literário diário, que era copiar fragmentos do Don Quixote. Então, Júlio Prieto, que é um outro crítico da Argentina, ele identifica também Macedônio como um Pierre Menard. Eu acabei lendo um pouquinho ali a parte inicial do livro e percebi, aqui é uma curiosidade minha, que eu gosto, eu vi que tu trabalhou, na verdade, com a teoria de palimpsesto do Gerard Genet, para fazer essa relação da intertextualidade. É que eu tenho interesse em seguir essa linha. Eu gostei muito do livro. Também, né? Sim. E a teoria da paródia também. Porque Cortázar, eu costumo dizer que ele é um escritor transversal, né? Se você procurar no Jogo da Amarelinha a palavra Quixote Cervantes, não sei se você encontra, ou se encontra uma vez. Eu procurei aqui, encontrei uma vez em um texto teórico de Cortázar, mas ele não cita muito Cervantes. Ele, inclusive, disse que não leu muito bem a literatura argentina, espanhola, que leu mais a literatura francesa. E ele também não cita muito Macedônio, cita ele só em alguns textos, cita pouquíssimo Borges, mas ele segue muito da teoria de Macedônio, o leitor salteado. Esse leitor que pula vem de Macedônio Fernandes, né? Macedônio, interessantemente, ele, no Museu do Romance da Eterna, ele tem 56 prólogos antes de começar o enredo. Junto com o Museu do Romance da Eterna, tem um romance Adriana Buenos Aires, que seria uma espécie equivalente do primeiro livro do Quixote e o segundo livro do Quixote. Então, eu faço estudo mostrando as intertextualidades desses autores, discutindo que são obras de reescritura do Quixote no século XX. O Jogo da Amarelinha e os romances de Macedônia. Intermediado aí por o grande Jorge Luiz Borges, que eu adoro. Na ficção, tudo para o leitor. Tudo para o leitor, de Borges, com Cortázar é tudo com o leitor. Sim. O leitor cúmplice é uma ideia de Baudelaire, né? Meu camarada de caminho, né? Gente, obrigada, viu, por essa conversa. Nós te agradecemos. Muitíssimo obrigado, senhor Adriano. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Professora Ana, professora Aline, professor Gilmar, Adriana, Rafinha, os nossos colegas que estão sempre aqui nos acompanhando. E chegamos ao final de mais um encontro. É muito bom estar aqui. E eu adoro, porque
eu estou pensando em ideias para TCC, então, assim, Quixote está na mente, não sai, e aí vem 1 milhão de coisas, e eu estou cada vez amando, eu vou sair daqui com o TCC pronto. E nós vamos continuar, Amanda, na verdade, com a professora Adriana, agora vamos convidar a aluna dela para falar sobre a máquina. Né? A máquina, isso mesmo. A máquina de ler 100 anos de solidão, né? Que é maravilhoso. Vamos querer que eu mostre essa máquina. Certo, se vocês quiserem, eu entro em contato com ela e posso... Depois vocês falam comigo. Sim. Queremos sim, vamos sim conversando depois. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Nos encontramos terça-feira que vem de novo. Até mais. Obrigada. É um prazer, gente.